Vem aprender sobre Murisoft. Quero dar aí boa noite a todos, boa noite, Maurício. Obrigado aí a todos por estarem com a gente aqui nessa jornada. Hoje nós estamos no 8º dia e nós vamos explorar alguns conectores aqui para o Azure, para o AWS, que acaba sendo comum, né? Ali em processo dos seus Salesforce, às vezes precisar se integrar com alguma dessas nuvens. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos. Se alguém está aqui hoje pela primeira vez, eu sou o Renato, né? Estamos aqui também com o Maurício, né, que é o organizador aqui desta comunidade. E aqui foi a nossa jornada até agora, né? Então, esse é o 8º dia. Na primeira semana, a gente começou com uma introdução ao Muli, vimos como extrair dados do Salesforce através de um processo ETL e encaminhar para um banco de dados. No terceiro dia, nós, através do Murisoft, né, disponibilizamos uma API para o Salesforce para fazer consultas a dados da Receita Federal, né, dados cadastrais ali de um cliente. No quarto dia, exploramos alguns conectores do Salesforce, do Data Cloud. No quinto dia, vimos como integrar o Salesforce com o Proteus, através do Murisoft. Na segunda, falamos ali da administração, da plataforma Murisoft, do monitoramento. No sétimo dia, a gente viu ali o DataWeave, também falamos alguns conceitos ali de controle de fluxo dentro da plataforma. E hoje vamos explorar os conectores para AWS e para Azure. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, ou se você começou pelo meio, né? Todas essas sessões elas foram gravadas. Inclusive, a sessão de hoje ela também será gravada. E vocês podem depois acessar ali a página onde você se cadastrou no evento, o vídeo vai estar lá, ou acessar o canal no YouTube do Maurício, né? E você pode acompanhar. Até uma dica, né? Como o nosso evento aqui, né? Ele tem um tempo curto, né? Até para que a gente aguente essa maratona da semana inteira, né? A gente está fazendo ali 45 minutos, 1 hora de evento, né? Então a gente às vezes passa rápido ali em algum conteúdo, né? Então uma dica, né? Vejam o vídeo depois com calma, coloquem numa velocidade reduzida, vai pausando, né? E vamos aqui para o conteúdo de hoje. Hoje eu quis fazer um negócio aqui um pouco mais prático, né? Para que vocês possam ter um pouco mais de contato com a plataforma, né? Então eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do Exchange, onde a gente vai ter uma visão ali dos conectores, aceleradores e alguns outros componentes. E depois a gente já vai direto para a demo, né? Então a gente trouxe aqui um cenário, né? De como que eu interajo ali com a AWS, como que eu interajo com o Murisoft, né? Então, em uma plataforma eu peguei um cenário de fila e na outra eu peguei um cenário de arquivo, né? Então, vamos direto aqui para a nossa demo. Deixa eu compartilhar com vocês o Exchange, só um minutinho. Perfeito. Eu estou aqui no Exchange da Murisoft, né? A gente já viu ali anteriormente, né? O que é o Exchange, mas a gente vai repassar aqui. Um detalhe importante, aqui eu não estou nem logado na plataforma, estão vendo? Ó, tá aqui o botão de login. Então eu vou colocar aqui no chat para vocês o link, porque aí vocês podem explorar também, até quem ainda não criou, né, a conta Trial, né, pode acessar aqui os conectores. Então, esse link ele acaba sendo útil porque às vezes você está ali
às vezes numa planning, às vezes fazendo um discovery, às vezes você está ali tentando projetar uma arquitetura e você se depara com um cenário de integração, né? E aí você precisa pesquisar se o Murisoft tem determinado conector, né? Então, você pode acessar esse link público, né? E fazer a pesquisa ali de determinado conector, né? Então, por exemplo, né? Eu quero saber, né? Aqui se o Salesforce, quais são os conectores que ele tem para Salesforce, né? Então, eu digito aqui, ó, Salesforce. E ele vai filtrar aqui para mim tudo que é relacionado a Salesforce, né? E eu não estou nem logado, né? Eu posso melhorar essa busca, né? Porque aqui ele vai trazer diversas categorias, né? De ativos que a gente chama, né? Então, por exemplo, esse daqui é um acelerador, né? Então, é um acelerador para B2C Commerce Cloud. Vamos abrir ele para dar uma olhada. Um acelerador, né? É como se fosse ali uma wiki, né? Enfim, quem já trabalhou com Confluence, né? Como se fosse ali uma documentação no Confluence, né? Só que aqui está no Exchange, aonde ele traz aqui informações de como você acelerar o desenvolvimento dessa demanda, né? Então, olha que interessante, ele traz aqui informações, ele traz aqui desenhos, ele traz aqui um setup guide, um caso de uso, né, para produtos, para inventário, né? Aqui ele traz uma arquitetura de referência, né, para esse tipo de integração, né? E bastante links aqui de referência, né? Inclusive é legal que dá para trabalhar de maneira colaborativa, né? Então, se você tiver logado, você pode até fazer um review aqui, deixar o seu feedback. De repente você clicou no negócio aqui e o link está quebrado. De repente você escreve aqui, olha, o link está quebrado, né? Então isso é bem legal. E aí ele tem outras páginas aqui complementares, né? Então, esse é um tipo de ativo que a gente encontra na plataforma, que é o acelerador, né? Vamos voltar aqui, porque aqui, na verdade, hoje a gente quer falar de conector, né? Então eu posso melhorar aqui o meu filtro, né? Para escolher aqui o que eu quero. Já o acelerador, tá? Ele tem a classificação aqui custom, né? Então eu quero filtrar o acelerador, você vai colocar aqui o custom. Mas hoje a gente quer ver conectores. Então, eu vou selecionar aqui conectores, vou clicar aqui em Apply. Legal. Aí ele vai listar conectores, né, que tem aqui a palavra Salesforce, né? Então, o conector aqui padrão do Salesforce, que a gente já usou recentemente, né? O conector aqui do Data Cloud, né? Então, ele tem aqui uma série de elementos, né, que ele traz aqui nessa busca, né? Então, ó, conector com o Marketing Cloud, ele tem aqui um monte de coisa. A mesma coisa funciona para o Azure, né, e também para o AWS, né? Então, se eu digitar aqui, ele trouxe aqui as ocorrências, né, de conectores que eu tenho aqui para Azure, né? Então, eu tenho aqui conector para o Azure Service Bus. Às vezes tem alguns conectores que eles estão aqui redundantes, tá? Por dois motivos, tá? Às vezes porque eles lançaram ali uma grande atualização, né? E acabaram publicando aqui com outro nome. Então, nesse caso, às vezes eles marcam uma versão como depreciada e priorizam outra versão. E às vezes aparecem também conectores para a versão 3 do Murisoft, ó. Atualmente, a gente está aqui na versão 4, né? Mas a versão 3, ela já foi bem importante, né? Até aproveitando, eu não tinha aberto aqui a sessão de perguntas e respostas,
eu estou abrindo. Então, pessoal, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para colocar na seção de perguntas e respostas. Ou também, se você quiser abrir o seu áudio, me interromper e fazer a sua pergunta, tá? Eu até prefiro, tá? Quem já quiser, tenho dúvida, abre o áudio, me chama, né? Eu gosto desse dinamismo, tá? Mas se você não sente a vontade em abrir o áudio, né, e quiser escrever a mensagem, escreva aqui, por favor, nessa sessão. Então, existem diversos conectores aqui com a palavra Azure, né? Eu vou logar aqui na plataforma, né, para vocês verem como que é a visão logada. Então, eu estou aqui com a minha conta Trial. Perfeito. Então, aqui eu estando logado, né, a visão ela é muito parecida, né? O que muda é que ele traz também as coisas que são privadas na minha org, né? Então, por exemplo, isso aqui são ativos que a gente foi construído ao longo do evento. Então, isso aqui ele é privado, eles estão apenas acessíveis na minha org para usuários logados que têm a devida permissão, né? E a visão que a gente estava vendo lá era essa visão aqui, que é provida pela Munisoft, né? Então, eu vou colocar aqui Azure de novo, né? Aqui por conectores, né? Para ser sincero, eu gosto muito da visão antiga, né? Que ele tinha aqui uma opção, eu não sei se tem na opção nova e eu que não vi, mas é uma opção que eu escolho, né? Se eu quero enxergar isso, né, em lista, ou se eu quero enxergar isso de uma outra forma. Deixa eu pegar aqui a versão antiga, provida pela Munisoft, Azure. Legal. Acho que até devia ser essa opção aqui, né? Vamos voltar ali. Deixa eu ver aqui, Azure. Não, a versão nova ele não dá essa opção. Então vamos voltar aqui para a antiga. Legal. Eu gosto dessa visão aqui dessa visão aqui de quadradinhos, né? Acho que é porque eu me acostumei, né? Então aqui, né, ele trouxe alguns conectores aqui para o Azure, né? Então, conectores aqui para Muli 3, né? Conectores aqui já para o Data Lake, conector aqui para um banco de dados do Azure chamado Cosmos DB. Coloca aí no chat se alguém já ouviu falar do Cosmos DB. Coloca aí, né? Eu já ouvi falar do Cosmos. Né? Então, isso aqui é um banco de dados ali do Azure. Conector aqui para o Azure Event Hub Connector, né? Então, o Azure ele tem ali uma plataforma de mensageria, né? Tanto o Event Hub quanto o Service Bus, né? Então, existem conectores para essas plataformas, né? Conector aqui para o Key Vault também, né? E eu acho que é isso. Algo que é legal aqui mencionar para vocês também é que alguns conectores eles são desenvolvidos pela própria Munisoft, né? Então, por exemplo, o conector aqui do Event Hub, ele foi desenvolvido pela própria Munisoft, ó. Tá escrito aqui, ó, Munisoft Organization. Então, se a gente abre aqui, a gente pode ver as categorias, né? E aí ele diz aqui qual que é o level desse conector, e aqui está dizendo que é select, né? Então significa que há um conector ali que a Munisoft desenvolveu, que é um conector ali gratuito para quem tem a plataforma. Como assim um conector gratuito? Existem conectores que eles são premium, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho conector premium.
do SAP. Talvez seja esse. Ah, legal. Esse aqui é um conector que ele é categorizado como premium. O que isso significa? Significa que, além de você ter a plataforma, geralmente você tem que ter um add-on na plataforma, né? Você tem um SKU a mais ali na sua fatura, né? E esse add-on ele permite, né, que você tenha acesso a esse conector, né? Eu acho que deve ter uns 4 ou 5 conectores só que são premium, né? No caso do SAP, acho que até um acordo ali com a SAP, né? É um acordo que é homologado, é um conector que é homologado com a SAP, então talvez tenha algum repasse de royalty. Mas no geral, 99% dos conectores eles são select, né? E você tendo a plataforma, você pode utilizar. Existe também um tipo de conector que é feito por parceiro. Então, existem alguns parceiros que são homologados pela MuleSoft, que eles podem desenvolver, né, conectores e publicar aqui no Exchange. É um conceito muito similar com a App Exchange do Salesforce, né? Então tem um monte de coisa lá que são desenvolvidos por parceiros, né? E aí, quando é um conector que é desenvolvido por parceiro, vai estar escrito aqui outra coisa sem ser MuleSoft Organization, né? Ou vai estar aqui o nome do parceiro, ou vai estar escrito aqui Mule Partner, né? Inclusive, a gente vai até usar aqui esse conector, né, para que vocês possam ver, né, ali o funcionamento, que acaba sendo muito similar do que qualquer outro conector. E a categoria, ele vem aqui como MuleSoft Certified, né? Então significa que não foi a MuleSoft que desenvolveu, mas algum parceiro fez, só que a MuleSoft certificou, né, esse conector. E essa certificação ela é legal porque garante ali, né, que a gente não vai ter nenhum problema de segurança, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns conectores para o AWS. E aqui eu posso pesquisar tanto o AWS, ele vai trazer alguns, né? Quanto eu posso escrever também Amazon, né? Então, por exemplo, aqui tem um conector do SQS, né? Quem já usou SQS, coloca aí no chat. Eu já utilizei, né? Vamos ver se alguns já ouviram falar do Cosmos DB. Legal, né? O Luciano e o Maurício já ouviu falar. Quem já ouviu falar, já trabalhou com SQS, né? Simple Query Service. É um serviço ali da AWS de filas, né? Então a gente tem conector aqui para o SQS, tem conector aqui para Redshift, tem um conector para S3. O S3 também é bem conhecido porque ele é o serviço ali da Amazon para armazenamento de arquivos, né, entre outras coisas, né? Então eu posso tanto digitar AWS quanto eu posso digitar Amazon também, né? Como Amazon fica até melhor aqui o filtro, né? Então a gente tem conector aqui para Lambda, para o Kinesis, para RDS, para o SNS, para o EC2, né? Até para a Amazon existe aí uma gama maior aqui de conectores, né? Deixa eu ver aí se alguém já ouviu falar do S3. Legal, alguns já ouviram falar. Boa. Legal, inclusive até o Luiz falou que já usou. Bacana, Luiz. Então, aqui, sempre que a gente precisar do conector, né, a gente vai vir aqui, né? Será que tem alguma coisa para Oracle? Com certeza tem, né? Então, conector aqui para o RP da Oracle, Oracle EBS, né? Para o Oracle RP Cloud, né?
Até fiquei na dúvida aqui se é o NetSuite. Não é, acho que o NetSuite deve ser outro. Então, sempre que a gente precisar saber, será que o Muli tem um conector? A gente procura aqui, né? Tem conectores para outros produtos da Microsoft também, né? Para o Dynamics, para o Teams. O Dynamics ele passou ali por um processo de atualização, né? Aí tem uma versão dele que chama-se Business Central, né? Então, é assim que a gente costuma procurar. Agora, a gente vai aqui para o estúdio, né, para a gente fazer aqui, na prática, né, a utilização de um desses conectores. Deixa eu compartilhar aqui o estúdio, só um minutinho. Só um minutinho, que eu estou aqui. Legal. Acho que apareceu aí para vocês o estúdio, né? Então, no projeto de hoje, eu tenho aqui um exemplo com o Azure, né? Com o Azure, eu criei aqui um exemplo para ele criar um arquivo lá no Azure, né? Ou para ele ler o arquivo, né? A gente pode fazer os dois ali, né? Então, primeira coisa, gente, instalar o conector, né? Então, se eu crio um projeto, né, aqui do zero, e eu quero utilizar um conector, veja que o conector ele não aparece, não vai aparecer aqui todos os conectores, tá somente os que eu instalei, né? Então, eu preciso clicar nesse ícone para eu poder escolher aqui os conectores, né? Deixa eu ver se no vídeo apareceu a tela. Legal, apareceu aí o Exchange para vocês, né? Então, aqui é o Exchange, gente, né? Então eu posso pesquisar aqui da mesma forma que eu estava pesquisando fora da plataforma, eu posso pesquisar aqui também, tá? Então, só confirmem para mim se está aparecendo a janela do Exchange para você, porque ele abre aqui uma janela adicional, não sei se apareceu no compartilhamento. Eu imagino que sim, né? Perfeito. E aqui eu vou procurar o conector, né? Então eu vou usar aqui um serviço do Azure Storage. É esse conector aqui. Perceba que ele é um conector aqui de um parceiro. Às vezes, tá, a utilização de conector de parceiro, ele pode precisar de um licenciamento, né? Então, geralmente é bom ler aqui as cláusulas, né? Porque isso pode estar condicionado a um licenciamento, né? Que nem no App Exchange, né? Você vai ter aplicações lá que não são grátis, né? Aplicações que você precisa pagar o licenciamento para alguém. E aí seria só adicionar ao projeto. No meu caso, eu já tenho, né, isso aqui adicionado no projeto, né? Então eu não preciso aqui adicionar novamente. E aí esse conector ele traz aqui várias operações, né? Então o Azure Storage ele permite a gente trabalhar com diversos tipos de itens lá. A gente pode armazenar um arquivo, né? Como um blob. Geralmente arquivos em geral a gente classifica aqui como blob, né? Mas a gente poderia criar um tipo de tabela lá e armazenar dados estruturados, né? Ou a gente poderia criar um tipo de fila lá, né? Então ele traz aqui diversas operações, né? Tanto para subir um arquivo, né? Que seria aqui a parte de upload, quanto também, né? A possibilidade da gente
criar ali diretórios, que é o que a gente chama aqui de container, né? Então, eu vou até mudar aqui o compartilhamento para mostrar para vocês e explicar um pouco do que eu tive que configurar lá, tá? Deixa eu só me logar aqui primeiro, aí eu já mudo aqui o compartilhamento. Legal. Eu estou aqui no meu console do Azure, né? Então, aqui no meu console do Azure, né, a gente criou, né, uma conta aqui de storage, né? Então, quando eu criei aqui o serviço, né, eu procurei aqui por storage, né, que é uma conta de armazenamento, né, e eu criei, né, essa conta de armazenamento aqui, que é essa daqui, da demo de Mulisoft. E aí essa conta de armazenamento, eu posso ter containers dentro. O container nada mais é do que uma pasta, né? Então eu criei uma pasta aqui, evento, e nessa pasta aqui eu tenho um arquivo, né, que inclusive eu vou apagar ele. Legal, o arquivo aqui ele foi apagado, né? É claro que antes de mais nada, eu preciso também pegar aqui credenciais de acesso ao Azure, né? Então, aqui eu posso gerar, né, um token de acesso compartilhado. Então, eu posso especificar quais são as permissões que tem, né? É uma permissão aqui somente de leitura. Um acesso aqui para criar e para ler, né? Para listar. Então, eu posso configurar isso. Eu configuro aqui o período, né? Eu posso indicar IPs para isso ou não também, né? E aí eu posso gerar aqui um token, né? E aí eu coloco esse token lá dentro do Mulesoft, né? Então, por hora, né, a gente precisa saber que essa pasta ela está vazia, né? E a gente vai executar aqui a aplicação Mulesoft para criar um arquivo dentro dessa pasta. Então, vamos compartilhar aqui o Endpoint Studio. E aí a gente vai executar aqui a nossa aplicação. Para resumir, tá? Eu estou criando aqui um mock de informação, né? Mas com o que a gente aprendeu nos últimos dias, né? Vocês sabem que a gente poderia, por exemplo, colocar aqui um conector do Salesforce e fazer ali uma query, pegar informações do Salesforce e mandar para o Azure, né? Pois der tempo, a gente pode até, de repente, fazer isso, né? Então, eu vou ver aqui, ó, legal, já está em execução. Vou colocar aqui um ponto de parada. Quando eu configurei o conector, tá? Enfim, depois que eu adiciono o conector, eu posso arrastar aqui a operação que eu quero fazer, né? Só que eu preciso colocar uma configuração, né? Então, a configuração, ela envolve chaves que foram geradas lá no Azure. Então, aqui eu fiz via access token, né? Uma informação importante também. Esse conector, lançaram recentemente a versão 3 dele, né? A versão 3 eu não consegui fazer funcionar. Eu também estava na correria, confesso que eu não gastei muito tempo nisso, né? Mas a versão antes da 3, que é 2 ponto alguma coisa, né? Utilizando aqui. Então, só botar o nome da conta e o SAS token. Essas são informações que a gente pega ali no Azure, né? Acho que não tem nem problema eu mostrar aqui as minhas credenciais para vocês, né? Ó,
aqui o nome da conta e o token que eu peguei lá. E aí a gente geralmente testa a conexão, vê se está tudo certo, né? Conexão está tudo certo. E aqui eu desenvolvi o upload, né? O upload, a gente precisa colocar nele, né? Qual que é o nome do container? Lembrando, né? Container é a pasta que a gente usou. Qual que é o nome do arquivo? Né? Aqui a gente poderia até colocar um nome dinâmico, se a gente quisesse. Lembra que a gente aprendeu ontem sobre Data with Expression? Né? Então, eu poderia até usar uma função aqui do Data with, né? Para gerar aqui um número aleatório, né? Então, ele gera qualquer número aleatório de 1 a 100, né? Eu poderia também colocar a data e hora, né? Lembra que a gente viu ontem, né? Expressões, né? De data e hora, né? Então eu poderia pegar aqui e colocar, por exemplo, para ele colocar aqui o dia traço mês, né? Se eu vou gerar um por dia, né? Se eu vou gerar um a cada hora, eu posso colocar também, né? Informação aqui do minuto, segundo, né? E da hora. Eu coloquei traço aqui porque geralmente com o nome de arquivo a gente não costuma colocar 2 pontos, né? E vou colocar aqui o que estava, porque a gente vai precisar desse nome aqui depois para ler. E payload, lembra que a gente viu ontem o que é um Multi Event, né? E payload aqui, né, é o body ali, né? É o conteúdo do nosso arquivo, né? Então não tem muito segredo. Eu estou gerando aqui um CSV, né, mocado, e estou fazendo o upload lá no Azure. Vou executar. Legal. Aí eu vou avançar, né? Então, essa operação aqui cria o CSV, bem pequenininho, com poucas linhas, né? E agora a gente já mandou isso lá para o Azure, né? E o arquivo está lá, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês, né? Mas não precisa acreditar em mim, tá? Aqui eu vou para o arquivo e vou ler ele, né? Então, para mim ler um arquivo que está lá, eu uso aqui o download. É bem intuitivo, né? Para enviar um arquivo, upload, e para ler aqui o download, né? Então eu tenho aqui configurado qual que é o container, qual que é o nome do arquivo, né? E a gente vai ler o arquivo. Então olha que interessante. Ele já baixou, é um arquivo aqui pequenininho. Acho que a gente tem que ter muita atenção ali, principalmente quando a gente vai trabalhar com arquivos grandes, porque eles consomem bastante memória, né? Então, nesse caso, a gente viu, né, no dia da administração, que a gente pode escolher o tamanho ali da infraestrutura que o Murisoft vai rodar, né? Então, quando a gente trabalha com arquivo, geralmente vai consumir mais memória, né? Arquivo de 100 MB, 200 MB, 500 MB, né? Esse aqui é pequenininho. E aqui eu estou convertendo ele para JSON, né? Para mim poder ler um CSV e converter em JSON, eu preciso usar essa função aqui chamada read. Por quê? Né? Porque ele baixou aqui um conteúdo que quando ele abre o arquivo, ele é uma string, né? Então se eu pego aqui, ó, payload, isso aqui é uma string, né? Uma string gigante, né? Então se eu tento converter isso aqui para JSON, isso aqui virou uma string. Então, quando eu uso aqui a função de read, né? Então eu estou dizendo, olha, esse payload é uma string, mas você vai ler ela como um CSV, né? Aí ele é capaz de estruturar o dado, ó. E lembra do vídeo de ontem? A gente poderia fazer um map aqui, né? Poderia fazer um filter, né? Então aqui está first name, a gente poderia colocar name, né? E pegar aqui, ó,
Inclusive tá até com erro de português de ontem. Eu usei o mesmo exemplo, né? Ó, aí a gente faz aqui a expressão, né? Então, eu vou avançar. Ele pegou aqui a informação e gravou aqui no log, ó. A informação, ela tá gravada aqui no log. Vamos ver esse arquivo lá no Azure, né? Vou aqui mudar o compartilhamento. Vou atualizar aqui. Esse arquivo ele tem que estar aqui. Porque embora eu tenha feito o download dele, eu não excluí ele, né? É muito comum, às vezes, a gente, quando trabalha com arquivo, né? A gente até fazer algo dinâmico, né? Ao invés de a gente ler um arquivo com nome específico, vai lá na pasta, lista todos os arquivos que tem, vai lendo um a um. Conforme vai lendo, ou a gente apaga, ou mais comumente a gente move para um diretório de processados, né? E aqui está o arquivo que a gente criou. Acho que é importante aqui a data e hora, né? Foi criado exatamente agora há pouco, né? E a gente pode aqui baixar, mas eu quero ver aqui o conteúdo dele, né? Acho que ele tinha aqui um botãozinho de editar. Aqui é uma... então tá o arquivo aqui que a gente criou, né? E indicando aqui que é um CSV. Voltando aqui para o estúdio, né? Aqui, para facilitar as coisas, eu usei um mock, né? Mas a gente poderia, né, se conectar no Salesforce, né? Acho que a gente até poderia fazer isso aqui, né? Para vocês verem como é que fica. Eu, geralmente, quando eu trabalho, eu vou construindo em partes também, né? Então, eu começo a fazer um código mais simples, depois eu valido, testou, funcionou, né? Aí eu faço um código mais avançado e vou colocando mais coisas. Fazer código, né, é uma força de expressão, né? Porque você aqui é drag and drop, né? Então eu copiei aqui as minhas credenciais do Salesforce. Vou colocar aqui o conector do Salesforce. Que eu estou pesquisando no lugar errado, né? Então ele está aqui incluindo o conector do Salesforce. Legal, ele incluiu, né? O conector está aqui. A gente vai precisar configurar ele, né? Mas antes de configurar, deixa eu já colocar aqui a opção de query. A gente vai fazer aqui uma query, né? Vou colocar isso antes aqui do transformation. E a gente vai configurar. Né? Então a gente vai usar aqui o basic mesmo, né? Salesforce username. Salesforce password. Token. Acho que é isso. Vamos testar aqui. Legal. Eu coloquei a variável errado. Ao invés de ser username, é user.
Acho que é isso, vamos ver. Opa, deixa eu pegar aqui o nome da variável, que eu acho que eu estou digitando aqui errado. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho um arquivo de demonstração. Arquivo de exemplo. Username. Posso ter digitado errado. Tem outra coisa. Eu não referenciei o arquivo, né? Eu só coloquei o arquivo aqui. Então, eu coloquei um arquivo aqui com iniciais, mas eu não referenciei ele. Vou colocar aqui. Aí não ia funcionar nunca. E aqui é o username. Agora vamos testar. Legal. Quando faz certo, funciona, né? Vou dar um OK. Como está em execução, ele às vezes demora um pouco mais, por isso eu vou parar a execução para poder trabalhar. E aqui é um conector de query, né? Então a gente poderia pegar aqui, fazer uma query em contas, né? Então select ID e name from account. Então criamos aqui uma query, né? Ele vai trazer aqui os accounts cadastrados. Eu poderia colocar um where aqui também, né? Especificar aqui algum tipo específico, mas vamos trazer todos aqui, né? Acho que eu não tenho muita coisa aqui cadastrada. E a query está pronta, né? E aqui a gente vai mudar a transformação, né? Então, ao invés de ser o mock, a gente vai colocar aqui, ó, payload, map, agora você já sabe que é map, né? Já tão fera. Ó, ID. E vai ser aqui o ID, né? E o name, né? E vai ser CSV, né? E a gente vai mandar aqui, só que a gente vai mudar o nome. Vai ser teste Salesforce, né? E vamos salvar aqui. Eu vou até já aproveitar e colocar esse mesmo nome aqui no download, porque pode ser que a gente queira ler ele depois, né? Vamos salvar, vamos rodar e vamos colocar um ponto de parada aqui. Então, se eu fiz tudo certinho, não digitei nada errado, vai funcionar. Aí ele, como eu pausei a aplicação, né, ele está subindo ela aqui de volta, né? E aí, assim que subir, a gente executa. E na sequência, a gente vai mostrar aqui o conector aqui que a gente está usando aqui de Azure, de AWS. Legal, ele já pede para ir para a perspectiva de debug. Boa, né? Ele executou, né? Vamos rodar aqui. E se a gente fez tudo certinho, ele vai funcionar. Legal. Ele trouxe aqui 20 itens, né? Transformou, virou aqui CSV, né? Se a gente olhar aqui o payload, temos aqui um CSV, né? Até as contas que a gente cadastrou, né? Que legal. E aí a gente vai fazer o upload, né? E aí é só a gente conferir na plataforma. Vou compartilhar aqui.
Vamos dar uma atualizada. E está aqui o nosso arquivo. Está aqui o nosso arquivo. Vocês imaginavam que é tão fácil assim? Gerar um arquivo do Salesforce através do Moody e mandar para o Azure? E é muito comum, tá? Em projetos, depois que a gente implanta ali o Salesforce, né? Vem aqui o time de BI, né? O time de dados, né? E fala, olha, agora precisa mandar os dados lá para o Data Lake, né? Para poder alimentar aqui as visões analíticas, né? E aí a gente podia formatar, podia colocar mais campos, podia formatar aqui o resultado, né? São possibilidades que a gente tem, né? E vamos ler aqui o arquivo, né, que está lá. A gente vou avançar mais um aqui, né? E o arquivo que está lá, ele está aqui para a gente, ó. Transformei em JSON, né? É algo ali bem simples. Claro que aqui eu trouxe um conector, né? Só para que vocês possam ver o funcionamento, né? Mas a dinâmica para os outros conectores é similar, né? Você instala o conector, né? Coloca as credenciais e usa ali as operações. Vou agora para o AWS, tá? Antes de avançar, alguma dúvida? Né? Por enquanto, acho que tá tranquilo aí, né? E aqui para o AWS, né? Eu fiz algo parecido, né? Então, aqui eu estou gerando aqui um JSON de exemplo, né? E eu vou mandar, né, para uma fila SQS, né? Então, no caso do Azure, eu usei, né, uma storage e eu posso mandar o arquivo inteiro, né? Nesse caso aqui, eu estou usando uma fila SQS, né? Inclusive, a gente poderia depois até aproveitar a query que a gente fez aqui, né, e mandar os dados do Salesforce, né? Então, uma fila SQS, né, ela funciona assim, né? A gente tem alguém que produz a mensagem, né, que é o send message. Isso faz ir para a fila, né? E o receive message é o que faz ler a fila. É como se fosse o platform event, né? Então eu vou executar aqui. Opa. Será que não está aqui com o modo debug ativado? Deixa eu... agora vai. Então ele está gerando aqui um JSON qualquer. Esse transform message é porque quando a gente manda para o SQS, ele precisa que seja feito num formato dele, que é em Java, né? Então, aqui a gente está convertendo para o formato dele, né? E está escrevendo aqui o nosso JSON como se fosse aqui uma string, né? Porque esse campo body precisa ser uma string. Então, vocês viram o read e tem aqui o write, né? Então, ele está escrevendo, né? E ele vai mandar lá para a fila. Quando eu avançar aqui, vocês vão ver que ele já vai bater aqui, porque vai cair na fila e já vai ler aqui, ó. Ó, já caiu aqui, né? Aqui não tem flow ref, não tem nada. Eu mandei a mensagem, ela foi lá para a AWS e voltou aqui, né? Então, aqui eu posso pegar a mensagem, né? Então, vamos pegar a mensagem aqui. Ó, e tá aqui a mensagem, né? Eu vou até fazer aqui um pouquinho diferente, né? Deixa eu só completar aqui. Eu vou pausar aqui esse fluxo, porque eu não quero que ele tire da fila. Eu quero deixar na fila para mostrar para vocês lá. Uma coisa, né, que a gente não falou sobre o flow é que eu tenho a possibilidade de ligar e desligar ele, né? Então aqui, ó, eu estou desligando. Vou salvar, né? E aí quando eu salvo, ele vai recarregar.
E aqui, como que eu configurei o AWS, né? Eu coloquei o conector e coloquei as minhas credenciais aqui, né? Então aqui ele tem um endereço lá da fila que eu criei, e aqui tem as minhas credenciais. Ok, vou rodar aqui de novo. Ah, ele está carregando ainda. Legal. Aí eu vou executar. Mandei, ele está lá guardado na fila. Depois eu vou mostrar lá no console AWS para vocês a mensagem lá. Algo que a gente pode aproveitar também é essa query que a gente fez. E se eu quero usar ela nos dois lugares, como que eu posso fazer isso no Muli? Vamos ver se vocês prestaram atenção no evento de ontem. Como é que faz para mim compartilhar ali um trecho, né, com vários flows? Eu posso fazer um flow à parte, eu copio e colo. Qual que seria uma ótima alternativa para a gente fazer isso? Vamos ver se alguém quer colocar no chat aí. Lembra que a gente viu o subflow? Né? Eu posso vir nesse componente e extrair ele para um subflow. Ó. Extract to subflow. Vou colocar aqui, ó, query Salesforce. Eu posso escolher o arquivo que eu quero criar isso. Vou manter esse arquivo aqui mesmo. Aí, ó, legal. Ele já faz aqui o flow ref, né? Legal a gente botar aqui uma descrição do que ele está fazendo, né? Opa, query Salesforce. Fica melhor. Então, ó, ele está fazendo já o flow ref e aqui pode ser reaproveitado, né? E aqui a gente vai fazer um flow ref também. Ó, query Salesforce. E aí, ele já vai buscar lá, né? Então, eu não preciso mais desse mock. E aqui, como ele vai trazer vários registros do Salesforce, e eu quero que cada registro seja um item da fila, né? Então, eu posso usar aqui o for each. Opa. Então, ele vai pegar, ele vai iterar por esse retorno que vai vir ali da Salesforce, que vai estar aqui em payload, né? O lote vai ser de 1 em 1, né? Então, ele vai iterar por isso, vai transformar aqui na mensagem do SQS e vai enviar, né? Então, eu vou salvar aqui, ele vai recarregar, aí a gente vai enviar esses itens lá para o AWS, aí depois eu vou mostrar para vocês lá no AWS, né, como que a gente configurou e vamos mostrar os registros lá. Legal, o Jean falou ali subflow, acertou, parabéns. Acho que recarregou. Opa, deu um errinho aqui, não, tá recarregando. Tá, alguma coisa aqui eu configurei errado, né? Então, olha que legal. Foi até bom dar esse erro para vocês verem como que a gente resolve os erros, né? Então, ele está dizendo que no arquivo aws.xml, na linha 17, a gente colocou um flow ref fazendo uma referência para um lugar que não existe. É porque eu não salvei esse aqui também, né? Vamos salvar. Então, é legal, né? Conforme você vai ali trabalhando, né? Você vai interagindo aqui com esse console, entendendo os erros. É meio verboso aqui às vezes, né? Então, às vezes, para ele explicar isso, tem aqui 4 linhas, 5 linhas, né?
Mas com o tempo a gente vai entendendo ali as mensagens. Legal, vamos executar. Eu não coloquei aqui um ponto de parada, né? Ele já, inclusive, executou tudo. Vou colocar aqui um ponto de parada, porque daí a gente vê o passo a passo, né? Fez ali a query. E ele vai enviar aí todos os itens para lá. Eram 20 que a gente tinha, né? Vou avançar tudo aqui. Aí, nesse caso, alguém pode falar, poxa, mas fazer um for each para enviar um por um é uma boa prática? Não é, né? No caso do SQS, né, ele não é que nem se a gente fosse, por exemplo, fazer um for each para fazer um update no Salesforce. No caso do SQS, não tem problema a gente mandar vários itens, né? Claro, se ele tiver aqui uma operação de lote, às vezes pode ser melhor usar essa operação de lote, ó. Tá vendo aqui, ó? Send message batch, né? Então, talvez nesse cenário, usar em lote pode ser mais legal. Ele está falando que a gente pode mandar até 10 mensagens, né? Então, nesse caso, a gente poderia colocar aqui o de lote, colocar o tamanho do lote para ser de 10 em 10, e a gente tem uma performance ali melhor. Agora, vamos olhar lá no console AWS, né, como que isso ficou lá. Deixa eu logar lá. Então, aqui eu estou no console AWS, estou na página inicial, né? E a primeira coisa que eu fiz aqui, gente, foi vir aqui no SQS e criar uma SQS, né? Eu poderia, né, se eu não tivesse, era só vir aqui em criar fila, né? E aí eu preencho aqui as informações, seleciono do jeito que eu quero, e ele vai criar. Geralmente, quando a gente está trabalhando num cliente, né, ele tem ali um time de AWS, e eles que fornecem já para a gente a fila criada, porque eles têm lá o padrão deles, a governança deles, tem que ter lá já dentro do padrão deles, então geralmente a gente recebe isso, tá? Uma vez a fila existindo, é preciso criar uma credencial para essa fila. Então aqui o console de administração, né, do AWS, onde eu posso criar aqui usuários, né? Então eu criei aqui um usuário para o Murisoft, atribuí para esse usuário a permissão aqui no SQS, e gerei para ele um token de acesso, ó, criar chave de acesso, né? E aí eu me logo através dessa chave de acesso, né? E voltando aqui no SQS, a gente tem aqui a nossa fila, né? Evento query. E aqui a gente vai, enfim, conseguir visualizar ali as mensagens, né? Que a gente tem, né? Então, deixa eu só achar aqui a opção. Deixa eu ver se tem uma opção aqui com gráfico, alguma coisa. Legal. Então, ele tem aqui, ó, o número, idade aproximada das mensagens. Enfim, o ruim é só que cortou essa label, né? Deixa eu ver se eu... legal. Aí fica melhor, né? Então, ele traz aqui as estatísticas aqui para gente, né?
queria ver se tivesse aqui uma estatística de número de mensagens. Acho que essa daqui, né? Só estou preocupado aqui porque diminuiu. Só se a aplicação ela começou a ler aqui, a gente não percebeu. E aí, nessa opção aqui, acho que daria para ver as mensagens, né? Deixa eu ver. Enviar mensagem. Eu queria aqui uma opção de receber. Pesquisa das mensagens. Legal. Aqui ele está dizendo, né, que aquele outro gráfico, acho que ele demora para atualizar. Então ele está dizendo que a gente tem 41 mensagens ali disponíveis, né, que são as mensagens que a gente mandou. Deixa eu ver se eu listo aqui, ó, que legal. Aqui são as mensagens, né? Aqui ele está listando as primeiras 10, né? E aí eu posso abrir uma. Vamos abrir uma aqui, vai ter alguma conta, né? Olha que legal. Uma conta ali que a gente enviou. Tem o ID, tem aqui o nome, né? Até a gente não fez ali nenhuma transformação, então ele até colocou o type aqui também, né? Que é algo que vem do retorno do Salesforce. E tudo isso vai ficando aqui, né? Ó, Evermind. Isso fica enfileirado até eu começar a ler isso, né? E aí a gente pode ler pelo próprio Murisoft. Então, guarda esse número, a gente tem aqui 41, né? Voltando aqui no Murisoft, já indo para o encerramento, a gente vai ler, né, essas mensagens. Então eu vou marcar esse flow aqui como started, vou salvar. E quando eu fizer isso, a aplicação vai recarregar e ele vai começar a ler ali já a fila, né? Então a gente indicou aqui que ele vai ler a fila. Já recarregou. Deixa eu pausar e rodar de novo. Vou até fazer sem ser em modo debug, para ele não ficar parando aqui mais rápido. Ó, legal, ele tá lendo já. Não. Acho que tá recarregando ainda. Então ainda a aplicação está iniciando, né? Que eu parei ela. Legal. Aí, ó, ele tá lendo. Então ele tá pegando aí uma por uma, né? E aí, conforme ele tá lendo, ele retira da fila, né? Então, geralmente, né, o conceito do SQS é você manda, processa, e depois que processa, você remove ali da fila. Então ele está processando, né? Vou só mostrar ali o AWS, a gente tinha 41, né? E agora começou a reduzir. Então tinha 41, né? Vamos atualizar aqui. Não sei se já é na hora, mas ó, agora só tem uma. Daqui a pouco não vai ter nenhuma. Legal, agora já não tem nenhuma, né? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, coloque aí
no chat, né? Caso contrário, a gente vai ali para o encerramento. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aí no chat, né? A gente já lê. E o que está por vir aí nos próximos dias? Como passa rápido, né? A gente já está chegando aí no dia 9. Amanhã a gente vai falar de IDP e RPA. Até a gente vai trazer aqui uma participação especial, né? Pedir aqui ajuda para um colega trazer também aqui um complemento, né? Então amanhã a gente vai ter aqui participação especial e vamos falar de IDP e RPA. Acho que o RPA é batido, todo mundo já tem uma ideia do que é, né? Esse IDP, ele permite ali a gente mandar, por exemplo, uma imagem de uma fatura ali para a ferramenta e ela extrai ali informações dessa imagem e pode pegar campos, né? Então, eu poderia mandar uma cotação em PDF em imagem, né? E transformar essa cotação numa order, né? Então, é o que a gente vai falar aí amanhã. Estou vendo aqui no chat, aparentemente nenhuma dúvida. Então, por hoje é isso, pessoal. A gente agradece ali a presença de todos, né? Obrigado por estar conosco nessa jornada. E amanhã tem mais, né? Então, caso, enfim, alguém tenha aí algum ponto, alguma coisa, eu vou estar aqui na sala à disposição. No demais, tchau, tchau.